trabalho sobre a Rússia, onde a gente vai estar apontando as principais características da Rússia, tanto demográficas quanto naturais, políticas, e falando um pouco sobre a história do maior país do mundo que é hoje. Então, para começar esse trabalho, a gente escolheu falar sobre as características naturais da Rússia, que é o maior país do mundo, mas não é o mais populoso, visto que uma grande parte do território russo é quase inabitada por causa do frio extremo que assola a Rússia no inverno, e a maior parte da população fica concentrada na parte europeia, que é a parte onde tem as principais cidades, como Moscou e São Petersburgo. No início do século XX, a Rússia era governada pelo czar Nicolau II, que era uma espécie de imperador da Rússia, e era um sistema muito autoritário que vinha na Rússia. E a partir do ano de 1914, a Rússia, mesmo sem as condições nenhumas, com pouco armamento e a população insatisfeita, ela acaba entrando na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E em 1917, o Partido Bolchevique consegue apoio, vem ganhando força, e eles conseguem implantar uma revolução na Rússia, e a Rússia se torna o primeiro país socialista. Depois da Rússia ter virado um país socialista, quem assumiu o poder foi Lenin, com seus ideais populistas que eram paz, terra e pão. Paz porque ele prometia tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, já que, como foi dito anteriormente, ela não tinha condições de participar dessa guerra. Terra, ele prometia uma reforma agrária para poder dar terra aos mais pobres e tornar assim o país mais igual. E pão, que era acabar com a fome da Rússia, que era um problema muito grande no país. Então Lenin governou, e no seu governo ele se juntou com os países vizinhos e formou a União Soviética, novo país que agora Lenin governava, porque ele englobou os países vizinhos à Rússia. Um tempo depois, Lenin morreu, e ele tinha dois possíveis sucessores, que eram Stalin e Trotsky. Depois de muita tensão e conflitos, Stalin acaba subindo ao poder e Trotsky é exilado da União Soviética. O governo de Stalin foi marcado por um extremo autoritarismo, perseguição e morte aos opositores políticos. Além do mais, Stalin ficou conhecido na história por ter sido líder da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, na qual a União Soviética lutou junto com os aliados, França, Estados Unidos e Inglaterra, contra a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, juntamente com os Estados Unidos, se destacaram no cenário político mundial, gerando o início da Guerra Fria, um conflito ideológico entre o capitalismo, praticado nos Estados Unidos, e o socialismo, na União Soviética. Agora nós iremos mostrar um trecho do discurso de Stalin após a vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. E com essa bipolarização do mundo, acabaram ocorrendo alguns conflitos, não diretos, sempre indiretos, entre Estados Unidos, a potência capitalista mundial, e a União Soviética, socialista, como a corrida armamentista, que são uma série de conflitos indiretos onde esses países vendem armas para países menores que estão em guerra, afirmando assim suas zonas de influência, como a corrida espacial, que é a corrida para ver quem conseguia fazer o primeiro foguete e mandar um homem ao espaço, a Lua, e muitos outros. Alguns outros exemplos desses conflitos indiretos que ocorreram entre Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria são a crise dos mísseis, que foi quando Cuba virou um país socialista
Então a União Soviética mandou alguns mísseis para Cuba que estavam apontados para os Estados Unidos. A Guerra das Coreias foi uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul tinha um apoio capitalista e a Coreia do Norte tinha um apoio socialista. Também teve a Guerra do Vietnã, da mesma maneira, com o Sul capitalista e o Norte socialista, com influência dos Estados Unidos e da União Soviética sempre, e o Muro de Berlim, porque após perder na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois polos, um capitalista da França, Inglaterra e Estados Unidos, e um socialista da União Soviética. A Alemanha toda foi dividida assim, bem como Berlim, que estava dentro da parte socialista, mas como era a cidade mais importante, eles acabaram dividindo. E para dividir essas partes, e para dividir os dois lados, a parte socialista de Berlim criou um muro que dividia os dois polos, e isso proibia todas as pessoas da parte socialista de passarem para a capitalista, para que eles não conhecessem o mundo ao redor deles. Mas esse muro acabou sendo derrubado pelas pessoas insatisfeitas com aquela situação, o que acabou com o Muro de Berlim. Esses foram alguns exemplos dos conflitos indiretos. Já mais no final da Guerra Fria, Gorbachev assume o poder na Rússia e, ao contrário do que ele prometia de tornar a Rússia um país mais socialista, ele implanta dois novos planos na Rússia, tornando-a mais liberal, tanto economicamente e politicamente. São eles Perestroika e Glasnost, respectivamente. Com essas medidas tomadas por Gorbachev, a União Soviética deixa de ser socialista, acabando assim com a Guerra Fria. Em 1989, como já dito anteriormente, um dos símbolos do fim dessa Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim, representando o fim das duas polaridades. O primeiro governante a assumir o poder da Rússia depois do fim da Guerra Fria e, portanto, o fim da União Soviética foi o Yeltsin, que apesar de toda a admiração popular no início, não conseguiu conter a crise que já vinha se espalhando na Rússia anteriormente. Pelo contrário, essa crise se agravou tanto política quanto economicamente, gerando diversos conflitos pelo território russo. O principal exemplo desses conflitos é o ocorrido na Chechênia. Bom, agora eu vou falar sobre Vladimir Putin. Vladimir Putin ele começou a governar a Rússia no ano de 2000 e ele vai governar ela até o ano de 2024. Bom, ele começou a governar ela no ano de 2000 e até 2008 ele foi presidente da Rússia, só que no ano de 2008 até 2018 ele foi primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro da Rússia durante 10 anos e no ano de 2018 ocorreram eleições, porque ocorreu uma nova Constituição. E ele ganhou essas eleições e o mandato agora era de 6 anos, por isso que ele vai governar até 2024. E, bom, uma curiosidade também sobre ele é que ele já foi ex-agente da KGB, que essa é a agência de espionagem russa, e ele também foi chefe dos serviços secretos russos. Bom, no ano de 2000, o Vladimir Putin ele vem com profundas reformas políticas e econômicas para a Rússia, com, por exemplo, a ideia do sistema bancário para diminuir a crise e aumentar a economia da Rússia. Mas também teve novas tensões com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, e também teve o resgate ao nacionalismo russo, teve atitudes que lembram um pouco o regime czarista e o regime soviético. Também teve o decreto que permite a indicação dos governadores dos distritos russos pelo próprio presidente. Também tem a restauração do controle russo sobre a República Separatista da Chechênia. Tem o fim do colapso russo. Tem os desacordos diplomáticos com a OTAN, sendo o mais famoso a discussão do estabelecimento dos mísseis no leste europeu, o que levou o Putin a fazer um discurso criticando a política norte-americana e o apoio russo na Ucrânia
após esse país ele ter se aliado na Aliança Atlântica.